Não entendi a escolha da Globoplay, amor. Pois é, eu não entendi, a torcida do Flamengo também não entendeu, até agora ninguém entendeu, mas o fato é que Partido Alto está no ar na Globoplay. Por isso, o tema do programa de hoje, Deu a Louca na Globoplay. Só isso explica uma das piores novelas das 8 dos anos 80 ter ido parar na Globoplay agora, né, com tantas opções melhores. Mas enfim, eu sou o Luffy Steffen e neste programa vamos analisar e tentar entender aquilo que não dá para entender, né? Como diria Cássia Eller, não tem explicação, explicação, não tem explicação, não tem. Mas enfim, vamos deixar a Cássia para lá, né? Porque agora é Partido Alto, então a cantora não é a Cássia Eller, e sim Sandra Sá, com a música Enredo do Meu Samba, que eu acho a melhor coisa da novela é a música de abertura, né, gente? Vamos combinar. Meu coração carnavalesco não foi mais. O adereço teve um 10 da fantasia, mas perdeu em harmonia. Sei que atravessei um mar de alegorias, desclassifiquei o amor de tantas alegrias. Pois é, minha gente, Partido Alto, uma novela obscura e fracassada, como se sabe, uma novela confusa, né, que não deu certo por várias razões, etc e tal. Todo mundo sabe, e agora quando a novela foi parar na Globoplay, esse assunto veio à tona, inclusive com exaustão nas mídias sociais, todo mundo sabe da questão, né, da incompatibilidade criativa entre Agnaldo Silva e Glória Pérez, os dois autores da novela, né. São famosas já as histórias que os dois não queriam, na verdade, nem se conheciam, então também não queriam trabalhar juntos ali porque não se conheciam, e aí não deu certo esse casamento forçado da Globo, né? Tanto que o Agnaldo Silva saiu antes, né, da novela, etc., não continuou. Enfim, todo mundo já sabe isso, né? E é por isso que torna mais difícil a gente entender por que a novela voltou agora. Porque algumas outras escolhas da Globoplay, do Canal Viva, até a gente consegue compreender, né? Como foi o caso da Sucessora, recentemente, que entrou no ar no Viva com o argumento de estar comemorando os 90 anos de vida do Manuel Carlos, autor da novela. Até a Sucessora a gente poderia até estender para falar dos, sei lá, dos recentes 80 anos de vida de Suzana Vieira. Então tem explicação. E depois A Sucessora é uma novela interessante, né? Um clássico da novela do horário das 6, né? Daquela época em que as novelas das 6 adaptavam literatura brasileira, etc. Então dá para entender. E outras escolhas também da Globoplay a gente compreende, mas Partido Alto, eu já gastei todo o meu raciocínio para tentar entender qual é o motivo deles botarem Partido Alto no ar. Não dá para entender. Né? Uma homenagem ao Agnaldo Silva não pode ser, já que ele nem está na Globo no momento. Homenagem à Glória Pérez também não deve ser, já que ela caiu em desgraça com a novela Travessia, né? Então ela está meio desacreditada nos meios dramatúrgicos. Então, quem eles estão querendo homenagear? Não dá para entender. Mas enfim, já que a novela está no ar, lá fui eu, Luffy Steffen, assistir o primeiro capítulo, né, da novela para poder gravar esse programa. Então já avise e participe. Eu assisti apenas o primeiro capítulo para gravar esse programinha aqui para vocês. Só uma outra contextualizada. Na época que a novela passou, né, a única vez que a novela passou, às 8 da noite, durante o ano de 84, eu era uma tenra criança, né, de 8 para 9 anos, quando eu completei 9 anos durante a exibição. Então eu lembro que eu já era um noveleiro mirim, claro, todo mundo sabe disso já, né? Mas Partido Alto realmente não me pegou. Era uma novela que eu achava chata, confusa, feia, não gostava dos personagens, não gostava de nada. Eu lembro que não me pegou essa novela. Né? E eu lembro muito da cobertura da novela na revista Amiga, né? Tinha muitas capas da revista Amiga cobrindo a novela Partido Alto, né? Muito de fotos interessantes e tal, mas a novela mesmo não me pegou, era uma coisa que eu não gostava, né? Ao contrário de outras novelas das 8, um pouco anteriores e posteriores, que eu amava, né? Como Louco Amor, Corpo a Corpo, entre outros exemplos, né? Então Partido Alto realmente não me pegou daquela vez e já adianto que também não me pegou dessa vez. Eu fui assistir o primeiro capítulo e a minha conclusão é que novela fraca, né, gente? Confusa, complicada, muito complicado o negócio ali, né? Mas eu vou detalhar o que eu achei. Vamos lá. Bom, e lá fui eu assistir o primeiro capítulo de Partido Alto e qual não foi minha surpresa ao me deparar de cara com um plágio descarado, né? A primeira sequência inteira da novela, aquela sequência da Isadora sendo perseguida por um personagem misterioso na exposição de joias, é uma cópia descarada do filme Vestida para Matar, Dressed to Kill, de Brian De Palma, de 1980. Pois é, lamento informar a direção de Partido Alto, capitaneada por Roberto Talma, que era um diretor muito bom, mas não conseguiram chegar aos pés da sofisticação de De Palma em Vestida para Matar. Quem conhece o filme, quem conhece bem o filme, né, como eu, que já vi esse filme várias vezes,
que foi assistir o primeiro capítulo de Parte do Alto deve ter reconhecido também, né? Na verdade, o que eles fazem ali? Eles usam a mesma música do filme, né? Então, na sequência da Isadora, na exposição com o Pereio ali, a música é a música tema desse filme. Música composta pelo Pino Donaggio, né? Um compositor italiano maravilhoso dos anos 60, 70, etc. Que fez várias trilhas de filmes do Brian De Palma, começando com Carrie, a Estranha, em 76. Depois continuou trabalhando com o De Palma, e aqui no Dressed to Kill ele também faz a composição da trilha sonora. Só que a cena de Partido Alto usa o tema romântico principal de Dressed to Kill, instrumental, né? Na novela, então, na novela eles usaram esse tema na cena da perseguição, né, no museu ali. No filme, a sequência do museu, da perseguição, é outra música, não é a mesma música, né? A música que eles usaram na novela é a música principal desse filme, mas não é da mesma música da sequência, né? Deu pra entender, né? Usaram a música do mesmo compositor, copiaram basicamente as marcações de câmera e de personagens e até a roupa branca, né? No filme, a Angie Dickinson, a personagem principal, tá toda vestida de branco, né? Toda elegante, de tailleur branco, não sei o quê, andando pelo museu. E a Isadora, a personagem de Elizabeth Savala, também está toda de branco, exatamente igual na cena inicial da exposição de joias. E, além disso, a gente pode fazer apontar semelhanças e diferenças entre as duas cenas, né? No original, o que acontece? A personagem de Angie Dickinson é uma mulher casada, já com 45 anos, por aí, insatisfeita com o marido, insatisfeita com a vida dela de burguesa, em Nova York. E aí ela está num museu, olhando uma exposição de arte, não sei o quê. Tem várias pessoas no museu também, até que ela começa a flertar com um sujeito misterioso, meio com pinta de galã, né? E aí começa uma perseguição no museu, ela flertando com o cara, fugindo, indo atrás do cara, o cara escapando, toda uma perseguição. No final, ela pensa que perdeu a pista do cara e resolve ir embora do museu. E quando ela sai lá fora, o cara tá no táxi na porta do museu esperando ela. Aí ela entra no táxi e aí o resto assistam o filme, né? Mas na novela a história é um pouco diferente, né? O que a gente vê? Isadora tá ali vendo uma exposição de joias e de repente começa a rolar um flerte, uma espécie de perseguição com um homem misterioso. E só estão os dois nesse espaço. A diferença também é essa, né? Só estão os dois. No filme tem um monte de gente no museu, né? E aí começa aquele flerte pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, até que ele pega o marcador de livro dela e vai embora. E aí quando ela sai lá fora, ela vê também ele no táxi, mas a diferença é que ele vai embora, né? Ele não tá esperando por ela, ele entra no táxi e some. E aí ela entra num outro táxi e vai embora, enfim. Eu chego a dizer assim, fico pensando, de quem foi essa ideia? Eu acho que foi do Agnaldo Silva, que é um cinéfilo, né? As referências dele sempre foram mais cinematográficas para as novelas, né? Ao contrário da Glória Pérez, cujas referências são mais de dramalhões folhetinescos, de novelas pré-históricas mesmo, né? Bom, depois de conferir essa cena, de me deparar espantado com esse plágio descarado, eu continuei assistindo a novela, e aí para mim o primeiro problema que já coloca, a primeira barreira que eu tenho com a novela é a Elizabeth Savala, né? Que é uma atriz que já teve muitos momentos interessantes, eu acho, né, na televisão e tal, mas assim, naquela época, acho que ela não estava dando sorte com os personagens, né? Ela tinha acabado de fazer uma personagem insuportável em Pão Pão Beijo Beijo, que aliás a gente acabou de ver no Viva, né, inclusive. Eu fiz até um vídeo sobre isso, falando que a personagem dela, a Bruna, era chata, insuportável, intolerável. E agora essa personagem Isadora é muito parecida com a Bruna, o visual é o mesmo. Então praticamente parece que ela saiu de uma novela e entrou na outra sem trocar nem o figurino, nem o cabelo, nem a maquiagem. Claro que não é culpa da atriz, né? Mas é que a caracterização não mudou nada, né? Ela parece a mesma pessoa. E, assim, a Bruna era uma personagem vilanesca, etc e tal. A Isadora me parece que não é uma vilã, pelo contrário, é a heroína da trama, né? Mas algumas características são iguais, né? Esse ar blasé, essa coisa meio de riquinha mimada,
meio imatura, né, meio não sei o quê, e meio desocupada, vamos dizer a verdade, né? Tanto a Bruna como a Isadora não tem o que fazer na vida, né? Então, assim, é uma personagem chata, né? Mas não é só ela, né? Assistindo o primeiro capítulo, eu tenho a impressão que muita gente naquele elenco tá meio assim, sem saber direito o que tá acontecendo, né? Eu não sei se isso continua durante a novela, mas eu acho que sim, o meu palpite é de que sim. E que esse foi um dos motivos da novela não ter dado certo também. Né? Um texto confuso, escrito por dois autores incompatíveis, como a gente já falou, jogando um monte de personagens no emaranhado, mal dirigido também, a direção também era perdida, e os atores acabam ficando perdidos também, ou desinteressados daquilo tudo, né? Vamos falar de outros atores e atrizes desse elenco, que é um elenco, na verdade, o elenco é fantástico, né? Um elenco all-star, mas nem sempre os bons ingredientes fazem um bom prato, né? Pois é, o charme de Partido Alto, se é que existe algum, é justamente conferir o elenco, né? Um elenco interessantíssimo. Muitos atores que estão ali já morreram, já nos deixaram, alguns até já morreram faz tempo, como é o caso da Lilian Lemmertz. E outros não morreram, mas também sumiram do mapa, a gente não vê mais. Ou então, quando vê os que continuam na televisão e a gente continua vendo, a gente sente que sei lá, às vezes a pessoa já está tão desgastada, né? Então é interessante ver as pessoas nessa novela. Isso é um lado bom da novela, né? Então eu gostei de ver no primeiro capítulo Norma Bengel, Ednei Giovenazzi, Rubens Correia, a Lilian Lemmertz, que eu já falei, Beth Faria, Raul Cortez, o Erson Capri. Me surpreendi com o Erson Capri, um ator interessante, porque tinha acabado de fazer Guerra dos Sexos, que aliás eu acabei de rever na Globoplay, e agora já em Partido Alto é outra pessoa, né? Impressionante. Não é só a caracterização do bigode, mas achei assim completamente diferente. O Fábio, que ele fez em Guerra dos Sexos, com o Sérgio de Partido Alto, que no primeiro capítulo a gente não sabe disso, mas eu me lembro na época que ele é um grande vilão, né? Um cara escroto, tóxico, né? Vai ser o grande vilão, vai infernizar a vida dos personagens, principalmente da Isadora, né? A esposa. Mas enfim, é um psicopata, inclusive. Se eu não me engano, mais adiante ele vira um psicopata total, né? Mas, enfim, então é legal ver esses atores, né? E a Marilu Bueno, por exemplo, para mim a Marilu Bueno, eu sei que ela vai roubar a cena, porque eu me lembro que na época a personagem dela, a Sulamita, fez sucesso. Isso eu lembro que aconteceu. Uma das poucas coisas que funcionaram na novela e que foram sucesso foi a personagem Sulamita de Marilu Bueno, que inclusive fazia muito sucesso com a criançada, né? Justamente eu que era criança na época, lembro que a Sulamita é uma personagem engraçada, né? Então ela tem esse apelo popular que inclusive atingia o público infantil da época, né? Então muito legal ver a Marilu fazendo esse papel. E quem mais? Bom, é legal ver a Eva Todor e tal. Depois o Armando Bogos vai entrar na novela mais adiante, né? Gostei de ver o José Maier também. Queria dar um destaque para o José Maier, um ator que na verdade, eu também acabei de ver ele em Guerra dos Sexos, né, em que ele fazia o personagem Ulisses, e agora o Piscina, né, que é um compositor de samba. E eu acho que o José Maier, nessa época, ele tinha um trabalho tão interessante, né, talvez porque eram os primeiros trabalhos dele na televisão, né, então em Guerra dos Sexos, Partido Alto, em outros trabalhos que ele fez, inclusive na linha de shows, né, e tal, mas depois eu acho que ele acabou sendo estigmatizado, né, caiu naquele... como todo mundo, né? Que acaba entrando num tipo, a televisão congela a pessoa naquele tipo, né? Ele ficou nesse tipo do galã, sedutor, de meia idade, né? Que come todo mundo na novela, aquelas coisas, né? E ficou nisso, né? E esse personagem às vezes é meio ambíguo, às vezes é meio canalha, às vezes não, mas sempre essa coisa do sedutor quarentão, cinquentão, sessentão, de acordo com a idade, né, que ele foi alcançando, né? Mas é interessante ver ele, no primeiro capítulo aparece rapidamente, né? Mas é um personagem que vai ter um destaque enorme na trama, que é o Piscina. Então eu gostei de ver ele ali fazendo aquilo. Então, assim, o elenco é interessante, mas é uma mistureba muito estranha, né? Parece que algumas químicas não funcionam. As cenas da Savala com a Norma Bengel, e aliás a Norma Bengel tá ótima, né, na novela, eu gostei da Norma Bengel, mas a Norma Bengel com a Savala parece estranho, elas não convencem muito como amigas. Mais ou menos. Mas pior ainda é a Torlone com a Savala, né? Numa ceninha que tem no primeiro capítulo, as duas conversando, eu falo, gente, elas não são amigas. Eu não acredito nessas amigas, não me convenceram. Acho que as duas estão fracas em cena ou não funciona ali a química, sei lá. Né? A Glória Pires, por exemplo, nesse primeiro capítulo, não vi nada de especial, né? Mas enfim, é só o primeiro capítulo, né? Aliás, e o núcleo jovem, hein? Quem diria núcleo jovem de Partido Alto? Glória Pires, Roberto Bataglin, Cadu Moliterno, André de Biasi, Carla Daniel, olha, Neuza Caribé, olha esse núcleo jovem. Bom, mas se a gente vai pegar o lado mais popularesco da história, o núcleo jovem incluía Neuza Caribé, Sininha de Paula e Elisângela, né? Que essas duas não aparecem no primeiro capítulo, né? Mas eu sei que mais adiante elas também
vão roubar a cena. Eu lembro até de uma época da novela, uma fase, né, que tem um concurso de Miss, não sei das quantas, a Miss Encantado, e as duas competem, né, porque elas são irmãs, né, me parece, acho que é isso, salvo engano, as personagens seriam de Paula e Elisângela, né. Enfim, o núcleo jovem é muito engraçado, né? O que, que era o núcleo jovem de Partido Alto, né? É engraçado quando a gente vê os núcleos jovens dessas novelas antigas, né? Como em Salvador da Pátria, que recentemente também passou no Viva, né? O núcleo jovem era muito engraçado, né? Você fala, meu, essas pessoas eram o núcleo jovem da época, né? Então é gozado, assim, né? Engraçado porque, na verdade, é aquilo que eu falei já em outros programas recentemente, sobre a questão geracional e também o próprio fato de um mercado, de não existirem atores, às vezes, tão jovens. Às vezes fica meio estranho, né? Pessoas mais velhas fazendo papéis jovens. Então, hoje não, a gente tem um mercado onde tem atores de todas as idades. Então, Malhação construiu isso, né? Então você tinha atores de 16, 17 anos fazendo o papel dessa idade, porque aí tinha, né? Antigamente você não tinha, né? Eu acho que era melhor, porque aí você tinha atores um pouco melhores. Mas, de qualquer forma, é isso. E sobre o Núcleo Jovem, faltou falar que foi nessa novela celebrou-se o encontro entre André de Biasi e Cadu Moliterno, personagens que na história são envolvidos com surf, né? Aí, pelo menos isso a novela também trouxe de bom. Foi ali que nasceu a sementinha do seriado Armação Limitada, que a partir do ano seguinte, 85, iria revolucionar a linguagem da televisão, né? Uma série maravilhosa, da qual eu sou muito fã, Armação Limitada, que ficou no ar na Globo de 85 até final de 88, né? Estrelada por André de Biasi e Cadu Moliterno, fazendo os Eternos do Jubilula. E a semente nasceu ali, né? Porque depois dessa novela, os dois foram falar com o Daniel Filho, né? Diz a lenda, para fazer um seriado de ação. Eles queriam fazer um seriado de ação com surf, skate, praia, etc. Né? Uma coisa meio Magnum, né? E aí o Daniel Filho pegou aquilo, misturou com outras coisas, chamou Nelson Motta, André Beltrão, Antônio Calmon, e aí deu na Armação Limitada, que é um clássico, né? Mas enfim, quem diria que de uma novela esquisitona com Partido Alto surgiu um trabalho tão interessante como Armação Limitada? Mas então, falando das coisas que funcionam, para não dizerem que eu estou só detonando essa novela, né? Então vamos lá, vamos ver o que funciona ali. Eu gostei no primeiro capítulo da parceria de Raul Cortez com Milton Gonçalves, e eu me lembro que é uma parceria que funciona bem durante a novela, né? Bom, Raul Cortez é um ator maravilhoso, né? Foi um dos grandes atores brasileiros no cinema, no teatro, na televisão, e fez grandes papéis, né? Um ator que faz muita falta. Então o Raul Cortez é sempre bom, né? Eu acho. Então ele tá ótimo como Célio Cruz, a tal ponto que, bom, aí vai um spoiler, tá? Vou dar um spoiler. Quem não quiser ouvir esse spoiler, pula 30 segundos do vídeo, tá? Pra não ouvir. Mas vamos lá, 1, 2, 3, vou falar. A novela termina com ele, né? Termina com a cara dele, do Célio Cruz, falando pra câmera uma frase, né? Termina assim. Eu lembro disso também porque eu fui olhar o último capítulo e já vi o final. E é isso mesmo. Então termina com ele, a tal ponto ele roubou a cena da novela. A novela não funcionou, mas o Raul Cortez funcionou. E o Milton Gonçalves, como o escudeiro, tá muito bem, né? Inclusive o visual do Milton tá ótimo, né? Um visual diferente, né? Todo careca e tal. Bem legal. Bom, Raul Cortez com Célia Helena, é interessante ver essa dupla, já que os dois foram casados, né? Nessa época acho que já não eram mais casados. Mas foram casados, tanto que são pais da atriz Lígia Cortez, que tá aí até hoje, né? E a Célia Helena também já nos deixou, também grande atriz, né? Fundou o Teatro Escola Célia Helena, uma escola de teatro aqui de São Paulo e tal. Enfim, então é legal ver Raul Cortez e Célia Helena contracenando como um casal, mesmo que naquela época eles já não fossem mais um casal na vida real, né? Também Raul Cortez com Beth Faria, né? Uma dupla que já tinha funcionado em Água Viva e que retorna agora numa outra chave em Partido Alto, né? Mas é interessante ver. Aliás, só uma digressão na questão do Raul Cortez com Milton Gonçalves, é interessante no primeiro capítulo quando os personagens mencionam a taça Jules Rimet, né, que foi que o Brasil ganhou na Copa do Mundo, no tricampeonato de 70. E aí o Agnaldo Silva... Bom, isso pra mim é coisa do Agnaldo Silva também, né? Falar que o Célio Cruz tinha mandado roubar a taça, né? Ele comenta isso. Porque a taça foi roubada, de fato, né? Aqui no prosaico Manual do Tio Patinhas tem uma página sobre isso, né? Só pra gente saber. Quanto vale a Copa Jules Rimet, né? E aí eles falam sobre isso. O valor... Em alguns anos, em 1970, a Copa foi transportada de Londres para o México sob a guarda especial de 78 homens, né? Mas a Copa foi roubada, né? E isso aconteceu mesmo, e acredita-se que foi derretida, né? Tanto que o próprio personagem do Célio Cruz fala, né? Já deve ter virado um monte de barra de ouro, já estão na Suíça, não sei aonde, né? Interessante essa digressão que a novela faz para falar de um fato real, né?
inserindo Célio Cruz num acontecimento que realmente aconteceu, né? O roubo da taça Jules Rimet. Aliás, já que a gente tocou nesse assunto policialesco, né, o roubo da taça Jules Rimet, que teria sido roubada pelo próprio a mando do próprio Célio Cruz na novela, vale também destacar, falando em termos de sequência policial, o que é aquela parte do primeiro capítulo em que vai congelando os personagens e colocando os nomes dos personagens, né, com uma musiquinha bem típica de seriado policial americano. Enfim, eu achei aquilo uma bizarrice, né? É interessante, claro, como uma coisa trash, mas assim, aquilo não tem o menor sentido, né? Parece, aparentemente, está tentando apresentar os personagens pra gente, porque coloca o nome das pessoas, mas também dá a entender que tá todo mundo vendo a notícia do roubo da joia, né? Lá no museu onde a Isadora tá na primeira cena. Ou seja, cada pessoa que aparece o nome, é suspeito de ter roubado a joia, é isso? Né? Enfim, não ficou muito claro, como aliás, nada ficou muito claro nesse primeiro capítulo de Partido Alto. Mas já que eu falei sobre coisas que teriam sido inspirações, imagino eu, do Agnaldo Silva na novela, vamos falar agora algumas inspirações da própria Glória Pérez. E ela mesma falou quais foram aqui no livro Autores, né, que foi lançado há séculos atrás e que eu sempre uso como referência. E aqui é interessante quando ela fala, eu nem vou me ater à parte que ela comenta sobre digamos, a ruptura dela com o Agnaldo Silva na novela, e o Agnaldo também fala nesse mesmo livro o mesmo assunto, mas isso já foi falado tanto nesses dias, né? Então eu vou falar de outra coisa. Vamos falar do que ela fala aqui sobre a criação de alguns personagens, que é muito interessante aqui, quando o livro pergunta o que você ressalta em Partido Alto? Aí ela responde, a história era muito boa, e a novela teve algumas curiosidades. Foi a estreia do Cazuza na TV, o personagem dele acabou apaixonado pela personagem da Sininha de Paula, com os dois se beijando dentro de um Fusca. Pois é, eu me lembro dessa história do Cazuza, bom, Cazuza dispensa apresentações, né? Cazuza, eterno cantor e compositor brasileiro maravilhoso, falecido em 1990, aos 32 anos. Nessa época, o Cazuza ainda era vocalista do grupo Barão Vermelho, né? Grupo de rock, onde ele era o band leader, né? Depois, com a saída dele, o Frejá assumiu os vocais, etc. Mas, enfim, eu lembro que o Cazuza atuou nessa novela, mas não lembrava muito bem o que era. Fui olhar no Globoplay nos últimos capítulos e realmente achei o Cazuza perambulando por lá, meio perdido também, mas no capítulo 171, que é um dos últimos, aparece um show do Barão Vermelho numa espécie de ginásio, com o Cazuza cantando, e a personagem da Sininha de Paula vai tietá-lo, né? Porque, pelo que eu imaginei, ele já tem um caso na história, né? Em algum momento o Cazuza vai entrar na história. Eu acho que ele interpreta ele mesmo, né? Porque depois a Neuza Caribé também fica atrás dos outros integrantes do Barão, lá nos bastidores. Então eu acho que a banda interpretava a si própria, né? Principalmente o Cazuza. Mas enfim, o Cazuza tá lindo nessa cena final, né? Tá no auge da beleza, né? E da sensualidade carioca dele. Aliás, um outro detalhe nessa cena é que o show é apresentado pelo Arnaud Rodrigues, que tá com um visual incrível também, porque ele interpreta o personagem Mr. Soul, que, segundo consta, também foi um dos destaques da novela. Então a gente vê que os destaques da novela foram personagens meio freaks, né? Os diferentões, como a Sulamita de Marilo Bueno e o Mr. Soul do Arnaud Rodrigues. Mas continuando com o que a Glória Pérez estava dizendo aqui no livro, ela fala, o papel do Cláudio Marzo era uma homenagem ao Manuel Maurício, professor de história que ficou muitos anos no exílio e virou uma figura marcante na memória de toda uma geração de alunos. Exatamente, né? Porque o personagem chama Maurício, e ele, o professor Maurício, né, de Cláudio Marzo, e ele mesmo no primeiro capítulo, quando ele está discutindo uma coisa com os alunos, ele fala, grande professor Manuel Maurício, né? Quer dizer, ele próprio cita esse personagem real, o Manuel Maurício. Se não me falha a memória também, o Manuel Maurício teria sido inspiração para o Gilberto Braga, na minissérie Nos Rebeldes, criar o professor Avelar, personagem de Cadu Moliterno. Vale pesquisar isso. Pois bem, agora analisando um pouco a questão da abertura da novela, como eu disse agora há pouco, a música da abertura é ótima, né? Com a Sandra Sá cantando Enredo do Meu Samba, uma música que marcou a época, até hoje muito lembrada. Agora, o curioso da abertura é que ela mistura, né, o ritmo, mistura o estilo do samba com o break, né? Que era o auge naquela época, a moda do break também, né? Que foi uma febre, né? Naquela primeira metade dos anos 80, eu lembro na escola, os meninos tentando imitar o break e tal. Então o break era uma mania daquele momento, e a abertura mistura o break com o samba e faz aquela mistureba um tanto quanto estranha, como a mistureba de Agnaldo Silva com Glória Pérez, né? Dos dois escreverem juntos uma novela. Mas o que eu queria ressaltar é que essa abertura me lembra muito uma outra abertura que aconteceu 6 anos depois. Vocês notaram? Parece muito a abertura de Rainha da Sucata, de 1990, do Silvio de Abreu. Né? É muito parecida, né? Em ambas as aberturas a gente tem coreografias de um ritmo popular. No caso do Partido Alto é o break misturado com o samba, mas principalmente o break, que era a moda do momento. Em Rainha da Sucata é a lambada, né? Mas o layout da abertura é muito parecido, né? Me chamou a atenção. Claro que a abertura de Rainha da Sucata é muito melhor, muito superior à abertura de Partido Alto, mas mesmo assim eu percebi um parentesco ali.
E também essa coisa, voltando a falar do Barão Vermelho com o Cazuza lá no final da novela, fazendo eles mesmos, essa coisa me lembra um pouco o bar da Dona Jura, né, da Glória Pérez em O Clone, né, em que você tinha participações de pessoas reais que iam naquele bar, músicos verdadeiros, etc. Então essa parte do Cazuza e do Barão Vermelho eu acho que é coisa da Glória Pérez, que já é a raiz dela, a sementinha do que ela faria em outras novelas. Aliás, eu acho que Partido Alto, apesar de todo o equívoco da novela, a gente consegue ver ali, curioso isso, né? Apesar de tudo, a gente consegue ver na novela a raiz dos dois autores, né? Então, quando você pega, por exemplo, as novelas urbanas do Agnaldo Silva, a matriz está em Partido Alto, né? Você vê que muitas coisas de Partido Alto vão aparecer depois nessas novelas do Agnaldo Silva, que são quais? O Outro, Suave Veneno, Senhora do Destino, Duas Caras, né? É um padrão do Agnaldo para essas novelas populares, sempre tem uma comunidade, né? O morro, não sei o que lá, o samba, né? Então são características recorrentes do Agnaldo Silva nas novelas urbanas dele, né? Claro que outra coisa, outro filão do Agnaldo, como a gente já falou outras vezes, eram as novelas de sertão, novelas tipo Rock Santeiro, né? As novelas surrealistas, folclóricas e circenses, caricatas do Nordeste do sertão brasileiro. E aí é Rock Santeiro, Tieta, Fera Ferida, Pedra sobre Pedra, A Indomada, sei lá o quê, Porto dos Milagres. Mas enfim, mas nas urbanas a matriz dele está em Partido Alto. E para Glória Pérez é a mesma coisa, né? A matriz da Glória Pérez, principalmente os núcleos populares das novelas dela, a matriz está em Partido Alto. Então a gente vê isso em Barriga de Aluguel, que mais? Bom, todas, né? De Corpo e Alma, Explode Coração, O Clone, Caminho das Índias. Sempre o núcleo popular da Glória Pérez é muito parecido com o núcleo popular de Partido Alto. Então eu diria que essa novela, apesar de todo o desencontro que foi Partido Alto, pelo menos ela lançou as raízes, né, do que aconteceria com o trabalho de Glória Pérez e Agnaldo Silva nas décadas seguintes, né? Agora, curiosamente, a gente está numa fase em que tanto Agnaldo como Glória Pérez estão meio, né, caíram em desuso, né? Agnaldo Silva está fora da Globo e a Glória Pérez está na Globo, mas, né, tá daquele jeito. A novela Travessia tem sido detonada, né, por crítica e público, etc e tal, então não se sabe muito bem o que vai acontecer com ela depois. Talvez seja essa a razão, então, de Partido Alto ter sido colocado na Globoplay. Bingo! Eureka! Encontrei a resposta. Talvez Partido Alto na Globoplay seja uma perversa homenagem da Globoplay a esses dois autores, né? Praticamente como um evoé para eles, colocando então o primeiro trabalho dos dois em novelas na Globo. Será? Agora sei, desfilei sob aplausos da ilusão. E hoje tenho este samba de amor por comissão. Mas no caso do Agnaldo Silva ainda tem mais um adendo sobre essa questão da raiz do universo dele, né? Antes de Partido Alto, o Agnaldo Silva escreveu uma minissérie da Globo chamada Bandidos da Falange, que inclusive é muito interessante, em 1983. Minissérie essa que foi proibida pela censura, né? Ficou alguns meses retida até ir ao ar. E nessa novela, o Agnaldo Silva é uma minissérie policial, aí é policial mesmo, né? Sanguinário e tudo, é um bang-bang urbano carioca, né? Bandidos da Falange inspirado em fatos reais, né? Sobre a questão do Esquadrão de Ouro da Polícia Carioca, aquela coisa toda, né? É uma minissérie interessantíssima, que até outro dia estava dando sopa por aí na internet, então quem quiser corra para assistir. Aliás, por que não colocam isso no Globoplay? Já passou da hora da Globoplay colocar no ar Bandidos da Falange, uma minissérie policial excelente, com um elenco incrível. E aí, por que é parecido com Partido Alto? Bom, é o Agnaldo Silva que escreve a minissérie. É uma minissérie mais calcada na questão do crime mesmo, da bandidagem, da guerra de gangues, né, nas prisões e nas ruas cariocas. Mas tem a ver com Partido Alto em muitos aspectos. E inclusive a Beth Faria, em Bandido da Falange, faz o personagem Lucimar, que é muito parecida em vários aspectos com a Jussara que ela está fazendo em Partido Alto, né? Então é bem parecido. E o José Maier também faz um personagem semelhante em Bandido da Falange e parecido com o Piscina de Partido Alto. Então eu diria que em Partido Alto, o Agnaldo Silva coloca também um molho que ele tinha acabado de, digamos, aquecer como aperitivo em Bandidos da Falange. Aqui no livro Telenovela Brasileira Memória do Ismael Fernandes, ele fala um pouco de forma bastante interessante sobre Bandidos da Falange. Então ele coloca aqui, né? Paulo Alberto, no Leal Maia, um marginal, morre, deixando para uma de suas mulheres, Marluce Beth, não é Lucimar o nome dela, é Marluce. Marluce, um relógio de mesa e nele o fruto do último assalto, uma fortuna em joias. Olha as joias de novo. 2 policiais entram em ação, o corrupto Tito Lívio, José Wilker, e o correto dedicado Lucena, Estênio Garcia. Marluce se une a Tito Lívio, enquanto o primo de Paulo Alberto, Jorge Fernando, interpretado por José Maier, cria a Falange e tenta reaver a fortuna escondida no relógio. Olha aí,
uma estrutura parecida envolvendo o personagem do José Maia, né? Em Partido Alto, ele é irmão do Escadinha, personagem do Neo Torraca, que morre no primeiro capítulo. E a partir disso ele vai se envolver com a história toda. Aqui também, o primo dele morreu e ele se envolve com o crime. Excepcional trabalho de criação, dirigido por Luiz Antônio Piaz e Jardel Mello, com excelentes resultados finais. Bastante violento, muita tensão e um movimentado roteiro que não cansa nunca. Ainda um corajoso manifesto contra o crime organizado. A série deveria estrear em agosto de 82, mas teve problemas com a censura e só foi liberada com cortes e exibida 5 meses depois, né, de 1º de janeiro a 4 de fevereiro de 83, às 10 da noite, naquele horário maravilhoso que era a era de ouro das minisséries brasileiras, né, na época chamadas de séries brasileiras. Memorável atuação do elenco, em especial José Maier em surpreendente revelação. Agnaldo Silva trabalhou com a colaboração de Doc Comparado. Pois é, vale a pena agora. Na verdade, eu acho que ter visto o primeiro capítulo de Partido Alto me deu a vontade de rever Bandidos da Falange. Acho que eu vou fazer isso. E esse foi o Naftaluf da semana. Voltaremos na semana que vem com mais Naftaluf. O programa de hoje está finalizado. Fim do carnaval. Nas cinzas pude perceber. Na apuração perdi você, eu vacilei. Na apuração perdi você. Na apuração perdi você.